Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 era uma questão que envolvia conceitos de figuras geométricas. Você geralmente tem dúvidas nesse tipo de questão? Comenta aqui, deixa seu comentário aqui, o que você acha sobre essas questões que envolvem figuras geométricas, se acha fácil, difícil? Essa questão era mais para difícil do que para fácil, tá? Em relação às outras questões do Enem. Vamos ver o que ela dizia. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. Então, a gente tem um bloco de madeira com figuras geométricas que vão se encaixar e a altura desse bloco é de 10 centímetros. O bloco de madeira já tem 3 perfurações prontas de bases distintas. Um quadrado de lado 4 centímetros, então esse quadrado aqui tem o lado igual a 4. Uma perfuração retangular com base 3 e altura 4, então esse retângulo tem base 3 e altura 4. E uma em forma de triângulo equilátero, de lado 6,8, então esse triângulo tem lado 6,8. Falta realizar uma perfuração de base circular, essa aqui, tá? O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, ou seja, o quadrado, o retângulo e o triângulo não podem caber aqui dentro, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações, ou seja, o círculo não pode caber dentro do quadrado, nem do retângulo, nem do triângulo. E para isso ele tem que escolher qual que é o diâmetro do círculo, né? Ele procurou nas ferramentas uma serra-copo, que é uma broca com formato circular, para fazer esse furo aqui. E ele tinha 5 tipos diferentes dessa ferramenta, com diferentes medidas de diâmetro, que aqui estão de 1 a 5. Considere 1,4 e 1,7 como aproximações para a raiz de 2 e a raiz de 3, respectivamente. Para que seja atingido o objetivo, qual dos exemplares de serra-copo o marceneiro tem que escolher? Bom, então, basicamente, o que a gente tem que ver é a relação entre o triângulo, o retângulo e o quadrado e o círculo, de modo que o quadrado não caiba dentro do círculo, nem que o círculo caiba dentro do quadrado, tá bom? Então, vamos pegar aqui as condições. A gente tem o círculo e a primeira condição é que o quadrado não pode caber assim dentro desse círculo. Se a gente trabalhar com a diagonal desse quadrado, né, ou seja, que vai de um vértice ao outro, né, a diagonal do quadrado, a gente vai conseguir estabelecer uma relação entre o diâmetro desse círculo, porque o diâmetro não é a mesma coisa do que essa diagonal aqui, está indo de um lado ao outro, essa diagonal é a mesma coisa que o diâmetro. Então, se a gente trabalhar com a diagonal do quadrado, a gente estabelece uma relação entre o diâmetro do círculo e essa diagonal. Para esse quadrado não caber dentro desse círculo, dessa forma aqui, qual que tem que ser a relação entre o diâmetro do círculo e essa diagonal? O diâmetro desse círculo tem que ser menor do que essa diagonal para esse quadrado não caber dentro desse círculo dessa forma aqui, entendeu? Se o diâmetro do círculo for menor que essa diagonal, esse quadrado não vai caber. Tem jeito da gente calcular essa diagonal? Sim! Como que a gente pode calcular o valor dessa diagonal? Aplicando o teorema de Pitágoras. A gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, concorda? Né? De catetos 4 centímetros e hipotenusa D, beleza? Então, para o quadrado não caber, o diâmetro desse círculo tem que ser menor do que essa diagonal. Então, d ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 16 dá 32. O d vai ser, então, raiz quadrada de 32. 32 é igual a 2 vezes 16, né? Então, a gente vai ter raiz de 2 vezes 16. Raiz de 16 dá 4. Então, passo o 4 para fora, eu vou ficar com 4 vezes raiz de 2. Né? Então, essa diagonal aqui é igual a 4 raiz de 2. Ele mandou considerar a raiz de 2 como sendo 1,4. Então, vou ter 4 vezes 1,4. 4 vezes 1,4 dá 5,6. Então, essa diagonal vale 5,6 centímetros.
Isso indica que o diâmetro desse círculo tem que ser menor do que 5,6 centímetros para esse quadrado não caber dentro desse círculo, como está representado aqui. Entendeu? Certinho? Beleza? Então, o diâmetro tem que ser menor que 5,6. A outra condição é a condição em que o quadrado, o círculo, não pode caber dentro do quadrado. Assim, né? Aqui o círculo está cabendo dentro do quadrado. Esse círculo não pode caber dentro desse quadrado. Quando esse círculo não vai caber dentro desse quadrado? Esse círculo não vai caber dentro desse quadrado quando o diâmetro desse círculo for maior do que esse lado do quadrado, for maior do que 4 centímetros. Se esse diâmetro do círculo for maior do que 4 centímetros, o círculo não vai caber dentro do quadrado. Concorda? Beleza? Então, para essa condição, o diâmetro do círculo tem que ser maior do que 4 centímetros. Sabendo que a gente fez só a relação entre o círculo e o quadrado, a gente viu que o diâmetro tem que ser menor que 5,6 e maior que 4. Fazendo só essa relação com o quadrado, você já chegava à resposta da questão, porque a única opção em que o diâmetro é menor que 5,6 e maior que 4 é a opção B, a opção número 2, né? Que fala que o diâmetro tem que ser 4,7 centímetros. 4,7 é maior que 4 e menor que 5,6. As outras opções, 3,8 não é maior que 4, então não pode ser. 5,6 não é menor que 5,6, é igual, então não pode ser, né? 7,2 e 9,4 não são menores que 5,6, logo não pode ser. Então a resposta da questão era a opção 2, né, que seria a letra B. Apesar de ter chegado na resposta, vamos continuar vendo as relações entre o retângulo e o círculo, e o triângulo e o círculo. A relação do triângulo com o círculo é bem interessante. Você continuava vendo aqui, porque sempre cai isso no Enem, beleza? Vamos fazer primeiro a do retângulo, né? Então, para o retângulo não caber dentro desse círculo, qual que tem que ser a relação entre o diâmetro do círculo e essa diagonal desse retângulo, né? A diagonal do retângulo está correspondendo nesse caso aqui ao diâmetro do círculo. Para esse retângulo não caber dentro desse círculo, o diâmetro desse círculo tem que ser menor do que essa diagonal aqui. Como que a gente calcula essa diagonal? Da mesma forma que a gente calculou para o quadrado, né? Usando o teorema de Pitágoras. O quadrado da diagonal é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. O d vai ser raiz quadrada de 25. Raiz de 25 dá 5. Ou seja, o diâmetro desse círculo tem que ser menor do que 5 centímetros, né? 4,7 é menor que 5 centímetros. Beleza? E para o círculo não caber dentro desse retângulo dessa forma, qual que tem que ser a relação do diâmetro do círculo com o lado do quadrado, né? O diâmetro desse círculo, para esse círculo não caber, esse diâmetro tem que ser maior do que o menor lado do retângulo, ou seja, esse diâmetro tem que ser maior que 3 centímetros, beleza? Então, para o círculo não caber dentro do retângulo, o diâmetro tem que ser maior que 3 centímetros. 4,7 é maior que 3, então continua sendo a resposta da letra B. Beleza? Vamos ver a relação do triângulo com esse círculo, então, né? O triângulo não pode caber dentro desse círculo dessa forma aqui. Para o triângulo, a gente ia trabalhar com a altura do triângulo, né? Então, essa altura do triângulo aqui. Nessa relação do triângulo com o círculo, quando a gente posiciona o triângulo dentro de um círculo assim, a gente tem que esse ponto central aqui corresponde ao chamado baricentro. E existe uma relação que você deve saber, porque sempre cai no Enem, uma relação entre o baricentro e a altura do triângulo, né? O baricentro divide essa altura desse triângulo equilátero em 2/3
e aqui embaixo 1/3. Ou seja, o raio dessa circunferência corresponde a 2/3 da altura desse triângulo equilátero, beleza? Porque aqui está sendo dividido pelo baricentro. Eu vou deixar o link de questões, 2 questões, se não me engano, que já caíram no Enem, vai aparecer aqui para vocês agora ou daqui a pouco, aqui em cima, ó, tá? De questões envolvendo o baricentro, para vocês verem explicações um pouquinho mais detalhadas sobre essa relação, beleza? E para treinarem esse tipo de raciocínio. Então, a gente tem aqui que o raio dessa circunferência, que tem um triângulo dentro dela, está correspondendo a 2/3 da altura. Então, se aqui a gente tem o raio correspondendo a 2/3 da altura, o diâmetro vai ser 2 vezes 2/3, né? 2 vezes isso aqui, ou seja, 2 vezes 2/3 da altura, concorda? Então, daqui até aqui, a gente tem o mesmo raio, ou seja, tem 2/3 da altura desse triângulo, tá bom? Então, para esse triângulo não caber dentro desse círculo dessa forma aqui, o diâmetro desse círculo tem que ser menor do que 2/3 da altura mais 2/3 da altura, ou seja, menor que 2 vezes 2/3 da altura do triângulo equilátero. Entendeu? O raio está correspondendo a 2/3 da altura, logo o diâmetro não é 2 vezes o raio, então vai ser 2 vezes 2/3 da altura. Beleza? Como que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. O lado desse triângulo equilátero é 6,8. Então, a altura do triângulo equilátero vai ser 6,8 vezes raiz de 3 dividido por 2. L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ele, o problema, mandou considerar a raiz de 3 como sendo 1,7. Então, a gente vai ter 6,8 vezes 1,7 dividido por 2. 6,8 dividido por 2 dá 3,4. Então, a gente vai ficar com 3,4 vezes 1,7. Isso dá 5,78. Esse é o diâmetro do círculo? Não, essa é a altura desse triângulo equilátero aqui. Por que eu calculei essa altura? Porque eu sei que o diâmetro desse círculo está sendo igual, né? Está corresponde, nesse caso que o triângulo está dentro, corresponde a 2 vezes 2/3 da altura. Beleza? Então, para esse triângulo não caber, o diâmetro tem que ser menor do que 2 vezes 2/3 da altura. Diâmetro menor que 2 vezes 2/3 da altura de H. A gente calculou H é 5,78. Tá? Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 5,78 dividido por 3. Aqui, gente, cuidado, eu coloquei essa fração, não está formatado, porque senão não ia ter espaço para fazer. Aqui, esse 3 está no denominador, tá? É 2 dividido por 3. Não confunda com esse formato do computador. Às vezes, vocês têm alguma dificuldade, mas é só porque não ia caber aqui na formatação, por isso que eu deixei assim, tá? Então, 2/3 é 2 dividido por 3. Esse 3 está no denominador. Então, vou ter 2 vezes 5,8 dividido por 3, tá bom? Então, o diâmetro, tem que ser menor do que 7,7. 2 vezes 5,78 dividido por 3 dá 7,7. O diâmetro desse círculo tem que ser menor do que 7,7 para que esse triângulo não caiba dentro desse círculo. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida. Basicamente, você tinha que saber que o raio desse círculo corresponde a 2/3 da altura desse triângulo equilátero por conta da propriedade do baricentro, que divide a altura do triângulo equilátero em 2/3 e 1/3, em 2 segmentos. 2/3 e esse aqui, daqui até aqui, 1/3 da altura. Certinho? Vamos ver agora, então, a outra condição, né, que diz que o diâmetro, o círculo, não pode caber dentro do triângulo equilátero. Para o círculo não caber dentro do triângulo equilátero, a gente vai ver
esse segmento aqui de baixo, ó, que vou traçar aqui agora, esse segmento aqui, que corresponde ao raio desse círculo, nada mais é do que o restante da altura. Se aqui em azul a gente tem 2/3 da altura, quanto a gente tem aqui em vermelho? A gente tem 1/3 da altura. Para esse círculo não caber dentro desse triângulo, então, o diâmetro desse círculo tem que ser maior do que 2 vezes 1/3 da altura, né? Porque aqui a gente tem 1/3 da altura está correspondendo ao raio, esse outro aqui corresponde a mais 1/3 da altura. Então, 1/3 da altura aqui em cima é o raio e 1/3 da altura aqui embaixo o raio. Isso dá 2 vezes 1/3 da altura. O diâmetro desse círculo, para ele não caber dentro do retângulo, tem que ser maior do que 2 vezes 1/3 da altura. Certinho? Então, para o círculo não caber, o diâmetro tem que ser maior do que 2 vezes esse segmento aqui. 2 vezes 1/3 da altura. Por quê? 1/3 da altura, 1/3 vezes h, corresponde ao raio desse círculo. Certinho? Então, D maior que 2 vezes 1/3 da altura. A altura a gente calculou, a altura é 5,78. Então, a gente vai ter 2 vezes 5,78 dividido por 3. Isso dá 3,85. O diâmetro desse círculo tem que ser maior do que 3,85 para que esse círculo não caiba dentro desse triângulo azul aqui. Beleza? Mais uma vez, a resposta da questão era a letra B, que dizia que esse diâmetro podia ser de 4,7. Então, observe que 4,7 atende a todas as condições. 4,7 é menor que 5,6, é maior que 4, é menor que 5, é maior que 3, é menor que 7,7 e é maior que 3,85. Então, a resposta da questão era a letra B. Se você fizesse só a primeira relação do círculo com o quadrado, você já chegava na resposta da questão, como eu mencionei anteriormente. Tá bom? Se tiver dúvidas na questão, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Combinado? Se quiser deixar outro tipo de comentário, né, pode deixar, fica à vontade. Sempre que eu tenho tempo, eu respondo. No mais, se tiver entendido, deixa aquele joinha e, por favor, compartilhe o vídeo com a galera, coloca nas suas redes sociais, por favor, para ajudar o canal a crescer. E se quiser se inscrever no canal, é só clicar nesse bonequinho que está aparecendo aqui do lado, que sempre que eu publicar um novo vídeo, você vai receber uma notificação de que eu publiquei esse novo vídeo. Beleza? É isso, até a próxima.